Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada aí. Agradeço muito, 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 muito a oportunidade. A Fran é uma entusiasta da pesquisa de preços, assim como eu, e graças a Deus tem funcionado essa parceria. Né? Eu tenho uma máxima na minha vida que é quem não vive para servir não serve para viver. Né? Então, acho que nós temos que nos ajudar. Né? A gente tem que compartilhar conhecimento, experiências, né? E nesse processo que nós vamos vivenciar aqui hoje, amanhã, pessoal, a minha fala ela é 30% do processo, o restante é com vocês, tá? Eu e a Fran, nós temos conversado muito, que a gente observa, e aí eu estou até com o meu chat aberto aqui. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é assim: quem já fez um curso e ficou com a sensação de que ficou faltando alguma coisa, ficou faltando a prática, ficou faltando alguém falar assim, ok, a lei fala o que você tem que fazer, mas ficou faltando como fazer, né? Porque muitas vezes a gente vai batendo aquele desespero, né? Alguém já sentiu isso, assim, a lei está me dizendo, mas e aí, como que eu vou colocar isso na prática? Me dá um ok aqui no chat, quem já vivenciou isso, assim, de, nossa, tá, eu entendi a teoria, mas e aí, a prática? Como que eu vou fazer, né? Isso, Helena, obrigada, viu, por compartilhar aí. Isso, a Edna, todo mundo, tá vendo? Várias vezes. Yara, Gabriela, Gilmara, Joelma, tá vendo, pessoal? Muito obrigada, viu? Eu preciso muito desse retorno de vocês, desse feedback, porque eu queria, assim, vamos imaginar a seguinte situação, que você tem a sua dificuldade, a sua dúvida, alguma situação que você não está sabendo como conduzir, que você gostaria de uma sugestão, de uma orientação, né? Então, imagina que você está aqui, sei lá, nós sentamos aqui num restaurante para almoçar e você está conversando comigo e falou, poxa, Helena, tem uma dúvida aqui, o que você acha? O que a gente pode fazer? Que orientação você me daria? Tá? Então, o momento para a gente tirar a dúvida é aqui, é agora, tá? Então, assim, eu vou me apresentar, meu nome é Mileane, pode me chamar de Mi. Aliás, quando alguém me chama de Mileane, é porque eu acho que tem alguma coisa errada, porque todo mundo me chama de Mi. Fique à vontade para me tratar dessa forma. Eu sou servidora do TJDFT, estou no TJ desde 2010, anteriormente eu fui pregoeira da Infraero, fui pregoeira durante 2 anos lá. No TJDFT eu fui pregoeira durante 3 anos, e em 2013, salvo engano, eu fui convidada para ir para o NUPEP, que é o Núcleo de Análise e Pesquisa de Preços do Tribunal. Né? Quando eu fui convidada a ir para o NUPEP, a solicitação seria uma pessoa que tivesse experiência na área de pregão, né, na condução dos processos licitatórios, e que via quais os problemas da fase de planejamento, da fase de pesquisa de preços que estavam impactando ali na hora da licitação. Né? Então, qual foi a nossa proposta? Trabalhar ali na área de integridade processual, área de planejamento, toda essa fase anterior à licitação, tudo que nós poderíamos fazer para mitigar, né, riscos, evitar idas e vindas do processo, a gente passou a atuar ali no IPF dessa forma. Né? Então, nós estamos nesse processo aí já há mais ou menos 8 anos. Né? Desde então, a gente tem desenvolvido um trabalho, uma metodologia de realização e análise de pesquisa de preços. Né? E eu trabalhei, acho que uns 4 anos fazendo mesmo pesquisa de preços. Posteriormente, eu assumi a gestão da nossa equipe, né? Também atuei na coordenação da nossa coordenadoria de compras, e tudo voltado para a área de planejamento, pesquisa de preços, integridade processual. Né? Então, eu tenho uma larga experiência nesse assunto, sei o que vocês passam no dia a dia. Tá? Então, eu não sou uma doutrinadora, né? Por exemplo, a minha formação é administração, então eu não sou uma advogada que vai vir aqui ficar trazendo termos jurídicos para vocês, não. Tá? O que eu quero, a minha proposta para vocês é que a gente vivencie a prática. Tá? Tanto que amanhã, uma das meninas, junto comigo, a gente vai abrir o banco de preços, e ali eu vou estar mostrando para vocês. Vou falar um pouco da análise crítica, por exemplo, primária e secundária. A primária, que é a análise crítica do
do objeto mesmo, do certame que você vai utilizar para compor sua pesquisa de preços, e posteriormente a gente vai estar falando da análise crítica dos preços. Tá? Então, a ideia é para trazer para vocês muitos exemplos, tá? O como fazer. Tá? E aí fiquem à vontade, e na verdade eu preciso desse retorno de vocês, tá? Fiquem à vontade, Liliane, eu tenho essa situação, eu tenho essa dúvida, como eu posso ajustar, como não posso. Então, a gente vai conseguir, acredito que dessa forma, né, poder contribuir de forma positiva com vocês. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar minha tela. Os meus slides vão estar disponíveis para vocês posteriormente, como a Fran falou, tá bom? Eu fiz esse material, pessoal, com muito carinho, tá? Eu fiz esse material principalmente para ser uma fonte de apoio, de consulta para vocês posteriormente, tá? Então, vocês vão ver aí ao longo da minha fala que esse material vai ser, espero, né, que possa contribuir para o dia a dia de vocês. Deixa eu localizar aqui. Pronto. Pronto. Está compartilhado, tela inteira? Sim, tudo certinho. Perfeito. Então, olha só, não tem como nós falarmos de pesquisa de preços sem antes contextualizá-los do porquê de nós precisarmos fazer pesquisa de preços, né? Nós precisamos, né, preliminarmente entender o que na legislação, o que nos normativos, né, faz com que nós precisemos fazer a pesquisa de preços. E antes de começar a apresentação dos meus slides, a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês, pessoal, é que a primeira coisa, nós precisamos, tá? Todos nós que atuamos na área de contratação pública, nós precisamos desmistificar a pesquisa de preços como sendo somente uma fase burocrática dentro do processo de contratação, tá? Muitas pessoas, até hoje acontece, né, muitas pessoas entendem a fase de pesquisa de preços como uma mera formalidade a ser cumprida, né? Então, eu vou fazer aqui porque precisa, né, o órgão de controle externo e interno exige, a lei está mandando eu fazer, vou juntar aqui porque o mercado se autorregula, né? Na hora da transação, na hora da licitação, o negócio vai acontecer. E não é bem assim, tá? Então, vocês vão ver que a minha proposta para vocês é que juntos nós possamos trilhar um caminho, né? Então, a gente vai começar primeiro falando da fase de planejamento. Tudo que eu for falar é, lógico, relacionado à pesquisa de preços, mas eu quero primeiro convidá-los a trilhar esse caminho, tá? No sentido de nós entendermos o porquê pesquisar, para que pesquisar e em que a nossa pesquisa ela impacta, né? Porque nós temos uma grande responsabilidade, que nós somos pessoas que, né, nós recebemos a incumbência, de alguma forma, de cuidar do erário público, né? E uma das ferramentas mais eficientes para mitigação de risco de sobrepreço, superfaturamento, né? Mau uso dos recursos públicos é a pesquisa de preços. Tá? Então, vou convidar vocês aí para trilhar esse caminho comigo. Então, a gente vai começar falando da legislação aplicável à pesquisa de preços, lembrando que a minha fala vai ser norteada pela nova lei de licitações, né? Acredito que é um anseio da grande parte de vocês, a nossa nova lei já tem um ano aí, então nós, né, só temos mais um ano para nos adaptarmos, para prepararmos o nosso órgão para que a gente comece a fazer as nossas contratações a partir dessa nova lei. Então, a primeira coisa, lembra que eu falei para vocês que antes de falar da pesquisa de preços em si, a gente precisa entender o contexto dela, né? E dentro dessa Professora, fechou o áudio. Pronto. Tá mudo, tá mudo. Não, voltou agora. Agora Agora tá. deu certo. Agora deu certo. Peço perdão. É porque eu fui tentar
ajustar vocês aqui para que eu pudesse visualizá-los melhor e cometi uma falha. Vocês vão ver que eu sou melhor com pesquisa de preços do que com tecnologia, tá, pessoal? Pronto. Então, olha só. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é quando a gente fala assim, do objetivo do processo licitatório. Né? E tem alguns pontos que eu acho interessantíssimos, que são extremamente afetos à nossa proposta aqui, que é a pesquisa de preços. Então, um dos objetivos do processo licitatório é o quê? Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis, né? Ou superfaturamento na execução dos contratos. Ou seja, qual que é o primeiro passo para que eu consiga realizar uma contratação mitigando ao máximo o sobrepreço ou o superfaturamento? É uma pesquisa de preços bem feita, lógico, como consequência de um planejamento bem feito. E aí a gente vai começar a entrar agora especificamente no que a lei fala em relação a esse assunto que muito nos interessa, que é a pesquisa de preços, né? Então, o artigo 23, ele vem falando em relação especificamente ao que é o preço estimado, como realizar a pesquisa de preços, e posteriormente vai vir a nossa instrução normativa que vai normatizar, que vai definir de forma cada vez mais didática, né? As nossas instruções normativas que falam de pesquisa de preços, elas têm se tornado cada vez mais didáticas, mais claras. Antigamente as orientações eram mínimas, hoje elas têm ficado cada vez mais claras. E aí eu trouxe para vocês aqui as principais fontes, né, que a lei nos traz em relação à pesquisa de preços. Eu não vou me pormenorizar nessas fontes agora, tá? Por quê? Porque qual vai ser a minha proposta para vocês? Eu vou trazendo fonte por fonte, vou explicando para vocês o que é cada uma dessas fontes e quais são as principais boas práticas para a realização da pesquisa de preços em cada uma dessas fontes trazidas aqui, tá? Porque, embora a lei trate especificamente desse ponto, a Instrução Normativa 65 é quem melhor trata essas informações, traz de forma mais clara e mais didática, como eu falei, né? A instrução, então, falando da nossa Instrução Normativa 65 de 2021, lembrando, pessoal, e aí eu queria trazer um ponto específico, nem todos os órgãos aqui presentes, né, se são obrigados a seguir essa instrução normativa, né? Muitos órgãos podem utilizar legislações, por exemplo, internas, utilizam algo estadual, na esfera municipal. Para os colegas que aqui estão presentes e que não têm uma normatização ou em âmbito estadual ou em âmbito municipal, né, e que sentem muitas vezes dificuldade em saber como nortear o seu processo de contratação. E aí, por que eu digo isso? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que é do Sistema S, e ela é da área é tipo um controle interno em relação a contratações, e ela estava falando isso, que eles sentem muita dificuldade porque não existem muitas normatizações específicas, direcionadas, né? E é lógico que, por analogia, muitos órgãos acabam seguindo, por exemplo, a instrução normativa. Eu, por exemplo, sou do judiciário, né? E embora nós não sejamos obrigados, né, nós não sejamos vinculados diretamente à instrução normativa, nós utilizamos ela como norteador para os nossos normativos. Uma dica primeira que eu dou, pessoal, façam uma normatização interna, seja no âmbito da sua unidade de pesquisa de preços, seja no âmbito do seu órgão, tá? Se você tiver o patrocínio da sua administração superior e não tiver ainda essa normatização, sugiro que o façam, né? Milênio, não é complicado, a rotatividade da alta administração é grande, né? Não é tão fácil o acesso a essas pessoas. Como que eu poderia fazer? Sugiro, né, que vocês façam, por exemplo, um manual de trabalho interno, né? Senta a sua equipe, fala, pessoal, como que a gente vai proceder com a pesquisa de preços aqui dentro? A gente vai usar qual norteador legal? Não, então a gente vai seguir a instrução normativa. Vamos pegar como orientador, por exemplo, o manual de pesquisa de preços do STJ. Senta, faz um compilado
E aí você consegue normatizar, você consegue deixar de maneira uniforme o procedimento da sua unidade. Por que eu estou trazendo isso? Porque vocês vão ver, conforme a minha fala, que uma das coisas que a instrução normativa traz é que é discricionário, é o gestor que vai definir, por exemplo, a metodologia para a sua análise crítica de preços, mas você vai ter que ficar justificando. A cada processo você vai justificar, olha, nesse processo eu usei média por isso, nesse eu usei mediana por isso. E eu sei que nós que estamos aqui no dia a dia, muitas vezes nos sentimos inseguros, né? Olha, como que eu vou proceder? Né? Eu fico preocupada com a questão de uma auditoria externa ou interna. Então, se você cria esse manual interno de procedimentos, você pode falar, olha, a metodologia utilizada para a realização da pesquisa de preços foi de acordo com o manual instituído na data tal, né? Porque aí você consegue dar uma maior segurança jurídica para você, para a sua equipe, né? E conforme for possível, eu sei que né, a gente lida com muitas realidades aqui agora, dentro desse contexto aqui, então cada um tente fazer porque te ajuda, tá? Vai te dar uma maior segurança. E eu espero, sinceramente, que a minha fala, o material que eu trouxe para vocês, possa auxiliá-los nesse sentido. Detalhe importantíssimo, lembra, nós estamos falando da Lei 14.133, nova Lei de Licitações. Quando você for instruir o seu processo licitatório com base na 14.133, seja qual modalidade for, você vai se nortear, né, pela Instrução Normativa 65/2021. Caso você esteja conduzindo o seu processo licitatório, né, com base na 866/93, a instrução normativa que vai te orientar é a 73/2020, ok? Então, assim, elas se assemelham demais em termos de orientações, né? A essência delas é a mesma, né? Eu diria que são irmãs gêmeas, né? Você olha para uma e olha para a outra, são gêmeas. Porém, uma é para te nortear para 14.133 e a outra é a luz da 866/93, ok? Só para trazer essa informação. Por quê? Porque às vezes tem gente que é o gestor, no momento de justificar a metodologia de pesquisa ou de análise crítica, ele vai ter que fazer menção, né? Por exemplo, ó, embora eu seja de um município, embora eu não esteja vinculado diretamente à instrução normativa, mas como eu preciso justificar o método, né, que eu segui, eu vou trazer uma referência legal. Isso te respalda bastante, tá, pessoal? Ali no seu despacho, ao realizar o procedimento de pesquisa de preços, utilizamos, né, como arcabouço normativo aqui, se você está fazendo pela 866, a Instrução Normativa 73/2020, que assim orienta no seguinte sentido: utilizamos, entendeu? Então, vocês trazem para os autos, é importantíssimo, te dá uma maior fundamentação, deixa a sua justificativa mais robusta e te respalda, ok? Então, agora a gente vai falar dos objetivos específicos da pesquisa de preços. E por que eu quero falar para vocês do objetivo da pesquisa de preços? Porque eu tenho certeza que muita gente pensou assim, o objetivo da pesquisa de preços é saber que preço que eu vou cobrar numa licitação. E não é. A pesquisa de preços, gente, ela vai muito além da estimativa. Vocês vão ver isso aqui comigo. É muito além, tá? Eu lembro que há uns 4 anos, eu sempre conto essa história, quem assistiu live comigo com a Fran já deve ter ouvido, que há uns 4 anos atrás eu encontrei com a Fran no Congresso de Pregoeiros, e quem me apresentou para ela foi o Rudimar. Que eu cheguei no Rudimar, me apresentei e falei, olha, eu sou do Tribunal de Justiça e eu queria fazer um comentário. Estou aqui no Congresso de Pregoeiros, excelentes profissionais, mas fala-se muito pouco de pesquisa de preços, muito pouco. Né? Então, você ouvia, sei lá, 10 palestras, 15 oficinas, e a pesquisa de preços estava ali no cantinho, ninguém nem lembrava dela. Aí eu lembro que o Rudimar falou, olha, tem uma pessoa que vai ser interessante você conhecer. E aí ele me apresentou a Fran. E aí, quando eu e a Fran tivemos uma empatia logo de cara, e aí, porque ela gosta muito, eu também gosto, então a gente começou a conversar e a gente sempre falou isso, falou, gente, mas a pesquisa de preços ela é tão importante e ela é tão pouco falada,
né? Até 3 anos atrás, gente, quando você buscava artigos sobre pesquisa de preço, você não via quase nada, né? Pouquíssimo se falava sobre pesquisa de preços. E hoje não, hoje se você for pesquisar, tem muitos doutrinadores, muitos professores, muita gente falando de pesquisa de preços. Então, a pesquisa de preços hoje, ela vem alcançando o seu lugar, né? O seu lugar que é justo, que é um lugar de extremo destaque, de extrema importância. E hoje, pessoal, muito se fala da gestão de risco das contratações. E tenham certeza, escreva o que eu estou falando, uma das principais ferramentas que você tem na gestão de riscos de contratação é a pesquisa de preços. E aí eu vou mostrar para vocês, e a gestão de risco não só do sobrepreço, tá, gente? É preciso que a gente dê um passo atrás. A pesquisa de preço ela é importantíssima no seu processo de planejamento, no processo de escolha da solução que você vai contratar para atender sua necessidade, né? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns objetivos, né, que a pesquisa de preços tem, e vou para frente aqui, eu vou pormenorizar para vocês. Então, tem várias informações, né? Dentre eles, por exemplo, delimitar os recursos orçamentários necessários à licitação, ou seja, eu preciso, quando eu vou definir o meu plano anual de contratações, né, a legislação já exige isso, eu vou sentar com todo mundo ali, né, e vou falar, gente, olha, esse ano aqui eu tenho 100 mil de recursos, como que a gente vai alocar? Oi? Desculpa interromper, o slide está parado em propósito das licitações ainda. Para mim está objetivos. Ó, tô mudando aqui, mas para mim já está em objetivos. Melhorou para Não, vocês? não, parou, congelou. Porque você está compartilhando o seu slide aberto. Você não está compartilhando a sua apresentação. Você estava compartilhando a sua tela do slide. Ah, tá vendo? Espera aí, então, deixa eu colocar aqui para compartilhar a apresentação. Pronto. Agora vocês estão... Deu certo? Quem foi o colega que me explicou aqui? Foi o Mário? Pela voz pareceu o Mário. Não, o Ricardo aqui do Crefito 11. É que eu sou da Não, turma não. aqui do Crefito. Tá vendo? Você sabe o que é bom? Que eu não menti. Tá vendo? Vocês podem confiar em mim que eu não menti. Eu falei, gente, eu sou boa em pesquisa de preço, eu não sou boa em tecnologia. Então, eu não estava compartilhando a apresentação, tá vendo? Que bom, Ricardo, você me ajudou a provar aqui que eu falo a verdade. Mas vamos continuar, pessoal. Desculpa, então. Então, olha só. Trouxe aqui a tela, alguns objetivos. Posteriormente, vocês olhem com calma. E aí, Ricardo, eu estava falando aqui, então, por exemplo, da questão orçamentária. Então, vamos imaginar o seguinte, lá no órgão do Ricardo, da Cláudia, que eu estou vendo aqui, das meninas da Prefeitura de Cesário, quase minhas vizinhas aqui, imagina que vocês vão se sentar e falar assim, olha, temos 100 mil, como que a gente vai alocar esse recurso? Então, imagina a situação. O Ricardo quer comprar computador, mas ele não fez uma boa pesquisa de preços, porque vocês sabem que no momento da definição dos levantamentos da sua demanda, você vai fazer uma pesquisa de preços, é lógico que não é uma pesquisa aprofundada, mas é uma pesquisa de preços minimamente bem estruturada para que você tenha uma real noção do quanto você vai gastar com aquilo que você pretende contratar. Vocês concordam comigo? Né? Eu preciso ter uma noção mínima do custo daquilo que eu preciso colocar no meu plano anual de contratações. Então, imagina o seguinte, o Ricardo quer comprar computador e ele fez uma pesquisa muito mais ou menos. Aí ele falou, não, eu acho que é 30 mil. Aí o ordenador de despesa pensa, bom, eu só tenho 100 mil, mas computador, tecnologia é importante, então tá, 30 mil para o Ricardo. E aí, muitas vezes, né, no momento da definição da estratégia do órgão, outras demandas vão ficar para o próximo ano, por quê? Porque precisa alocar muito recurso ali para comprar os computadores que o Ricardo está pedindo. Ok, faz parte, né? Estamos no momento em que a tecnologia se faz extremamente importante, sempre se fez e agora mais ainda. Ok. Só que no momento em que... Aí, ok, o Ricardo recebe o aceite ali do ordenador de despesa e fala, beleza, Ricardo, bora prosseguir com a contratação dos computadores. E aí, no momento em que o Ricardo vai fazer o planejamento, estudo técnico preliminar, e vai fazer a pesquisa de preços, né, mais pormenorizada para definir o valor ultimativo da contratação, ele percebe que, na verdade, em vez de 30, ele vai gastar 15.
E nisso, passou ano. Nisso, a gente já está ali em setembro. Poxa, olha só, eu deixei de, né, priorizar a contratação que a Cláudia ali de Cesário queria, porque o Ricardo falou para mim que precisaria dos 30 mil. Poxa, e agora? Será que vai dar tempo da gente utilizar esse recurso para uma outra contratação? Entenderam, então, a importância? Quem puder, quando eu fizer pergunta, porque eu não consigo ver o chat de vocês, pode ligar o microfone e falar, ok, entendi, tá? Pode me dar um feedback aí, porque às vezes a minha explicação não está clara. Estou tentando ser bem didático. E também pode acontecer... Entendido. Beleza, obrigada, pessoal. E pode acontecer o contrário, tá? O Ricardo falar que é 30 mil, beleza, redistribuiu 70, preciso muito desses computadores, chegou na hora da estimativa, descobre que, na verdade, não era 30, era 50. E aí? Nossa, mas eu preciso comprar 30 computadores, e 30 mil não vai dar. E agora? Não tem de onde tirar dinheiro, né? A gente não tem como fazer mágica, ou, de repente, uma outra contratação que estava rodando, a gente vai ter que falar, olha, para tudo aí, que eu vou ter que usar o recurso aqui para o Ricardo. Então, vocês observaram que a pesquisa de preços, por exemplo, ela é importantíssima na fase de planejamento para você definir e delimitar os recursos orçamentários do seu órgão. Um outro exemplo, né? Deixa eu ver aqui, para as renovações contratuais é muito importante, para definir a modalidade do processo licitatório, né? Se você faz uma pesquisa bem robusta ali já no início, você consegue entender de fato, você já começa a conduzir a sua demanda, por exemplo, para uma dispensa de licitação em vez de um pregão, né? Então, em vez de você correr com todo o processo achando que vai ser pregão, aí lá na frente você fala, opa, nossa, não, mas na verdade aqui dá para fazer por dispensa, e poderia ter sido algo muito mais célere, o processo já poderia estar muito mais adiantado, né? Então, é importantíssimo que você pense que a pesquisa de preços ela é muito importante nas mais diferentes fases do processo. Agora, me ajuda aí, pessoal. Agora mudou a tela para vocês? Sim? Beleza. Mudou sim. Sim. Ótimo. Agora eu vou pormenorizar para vocês essa questão da pesquisa de preços nas diferentes fases do processo de contratação, né? Então, como eu já falei, que a importância da pesquisa de preços para mitigar riscos nas contratações. E como que eu posso fazer isso? Ela me auxilia na fase de planejamento, ou seja, na escolha, por exemplo, da minha solução. Ela é importantíssima para definir o valor estimativo da minha contratação e, assim, mitigar um dos objetivos do processo licitatório, que é evitar contratações com sobrepreço, e na seleção do fornecedor, né? É importantíssimo, né? A lei nos obriga, né, a o pregoeiro finalizado a licitação, ele tem que tentar renegociar os valores propostos ali, né? Então, finalizou a etapa de lances, é obrigatório que o pregoeiro vá ali junto à empresa vencedora e tente com ela renegociar um preço melhor ainda, né? Então, sei lá, ele está me vendendo um computador, ele me vendeu por 3 mil, finalizou a etapa de lances, ok, a Sandra conseguiu, né, ganhar minha licitação, e eu vou ter que, eu como pregoeiro, eu tenho a obrigatoriedade de ir até a Sandra e tentar, olha, vem cá, você está oferecendo aqui 3 mil, vamos tentar ir para 2.900? E aí, a sua pesquisa de preços, ela é importantíssima. Para quê? Para subsidiar o seu processo de negociação. Miriane, como assim? Vou dar um exemplo. Imagina que a empresa da Marileide ofertou proposta de preços para estimativa da minha licitação, né? Como o meu preço estimativo vai ser a partir do apanhado de todos os preços, pode acontecer que o preço ofertado pela Marileide em fase de proposta seja inferior ao meu valor estimado, né? Porque a gente, depois da análise crítica, muitas vezes faz uma média ali. Então, vamos supor, a Marileide me ofertou ali um computador a 3 mil, mas a minha média ficou em 3.200. Ela participou do processo licitatório, ali na disputa, ela ganhou em 3.100. Poxa, a pesquisa de preços que o pessoal fez lá no início, e que tem uma proposta da Sandra, né, da Marileide, perdão, me possibilita falar para ela, olha, Marileide, lá na fase de pesquisa, você ofertou esse mesmo computador por 3.100. O que você acha? Vamos negociar aqui? Ou por 2.900, que seja? Uma outra possibilidade é uma ferramenta que o banco de preços tem, e amanhã as meninas vão mostrar para vocês. Vocês podem buscar a partir do CNPJ. E aí, quem que está comigo aqui é Jennifer e Poliana, do banco? Isso.
E quem me respondeu? Porque isso não aparece seu Isso, é nome. Poliana. Poliana. Oi, Poliana. Né? Amanhã, no momento em que a gente for fazer a parte prática, salvo engano, tem uma possibilidade de você pesquisar lá, gente, pelo CNPJ da empresa. E aí, de repente, é isso, meninas? Isso mesmo. Isso, perfeito. Aí, o que você pode fazer? Você pega, pesquisa pelo CNPJ da empresa e vê, por exemplo, se ela tem alguma outra contratação firmada junto à administração pública para fornecimento daquele mesmo objeto. E aí é uma possibilidade de você usar como barganha para negociar. Fala, olha, eu estou vendo aqui que lá no TJ da Bahia você tem contrato para fornecimento desse mesmo computador aqui, você está vendendo lá por 2.800. O que você acha? Vamos tentar aqui negociar, né? Então, a pesquisa de preço ela serve também para auxiliar, tanto no sentido de analisar pela executividade, né, pela vantajosidade da contratação, quanto nessa fase de negociação, né? Então, amarrando o que a gente falou, então a importância da pesquisa de preço, ela entra na questão da previsão orçamentária, escolha da solução, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, que é a análise do custo-benefício, a gente vai ver, gente, que no momento... porque qual que é a ideia do processo de contratações? Eu tenho uma necessidade, a partir da minha necessidade eu vou ao mercado e vejo quais são as opções disponíveis no mercado para atendimento da minha necessidade. Por exemplo, a minha necessidade não é comprar impressora, a minha necessidade é impressão. Eu posso atender essa minha necessidade de impressão de documentos, por exemplo, de diversas maneiras. Eu posso alugar impressora, eu posso comprar impressora, né? Então, eu tenho uma série de possibilidades para escolher, né? Para atender minha necessidade. E como que eu faço essa análise? Através de planejamento, né? Lá no estudo técnico criminal, qual que é o objetivo do estudo técnico? É você ir para o mercado, a partir da sua necessidade, você levantar as soluções, as opções disponíveis no mercado para te atender. Feito esse levantamento, você vai ter que pesquisar o preço, né? Lógico, mais uma vez, de forma mais simplista, né? Mas você vai ter que levantar os preços de cada uma dessas soluções para você compará-las, levantar, analisar o custo-benefício de cada uma delas, né? Olha, se eu comprar, vai custar X. Se eu alugar, né? Eu posso fazer, por exemplo, eu só alugo a impressora e eu fico responsável pelos insumos, papel, toner, etc. e tal. Ou, não, eu vou alugar, né? E a empresa que me fornecer a impressora ela é responsável por tudo, manutenção, insumo, etc. e tal. Então, eu preciso levantar o custo de cada uma dessas opções e fazer uma comparação. Olha, essa aqui custa 10, essa custa 12, essa custa 15. Qual que eu vou contratar? Não, então vou contratar aqui a de 10. Beleza, segue o baile. Então, a pesquisa de preços ela é importantíssima para essa fase da escolha da solução. Aí, uma pergunta de ouro. Mileane, a gente vai falar mais na frente sobre isso, mas a pesquisa que eu fiz lá na fase de escolha da solução pode ser utilizada para a minha pesquisa de preços depois que eu escolhi o que eu vou contratar? Pode. Se ao realizar a sua pesquisa na fase, né, da escolha da solução, você já tinha o seu objeto bem definido, né? Por exemplo, você já tinha definido, por exemplo, vou comprar uma impressora, e você já fez o seu levantamento de preço, considerando de fato, né, aquela descrição, aquelas especificações técnicas que agora você optou por de fato comprar, pode sim, com certeza, tá bom? Definir o período de compra. Vou mostrar para vocês mais para frente agora o quanto é importante você acompanhar a oscilação, né, dos preços de determinados itens, objetos ou serviços ao longo do ano. Essa informação é estratégica para você definir o período de compra e essa informação você vai obter a partir do quê? Da pesquisa de preços. E, principalmente, decidir pela viabilidade da contratação, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu não vou saber repeti-la ipsis literis, mas que fala mais ou menos assim: nada mais ineficiente, nada mais ineficiente do que você comprar, né, pagar bem por algo que não precisaria ser comprado. Então, eu gosto de dar um exemplo, né? Não adianta eu pesquisar, levantar preço para construir uma lareira na sala do prefeito de uma cidade lá do Ceará, que é um calor horroroso. Não adianta eu pagar, né, ter a melhor lareira para aquecer o ambiente da minha prefeitura, se isso é absolutamente desnecessário.
né? Uma frase que eu gosto muito que é: o custo, muitas vezes, o custo da ineficiência no Brasil ele é muito maior que o da corrupção. Como assim, Miliane? Muitas vezes a gente vê obras inacabadas, compra de itens desnecessários, quantidades além do que precisa, especificações mal feitas, e você compra algo que não vai atender a sua necessidade. Ah, não, mas ninguém teve uma fé, sim, mas não foi diligente, não fez uma boa análise. E aí essa ineficiência gera muito prejuízo para a administração pública. Principalmente o pessoal que lida com o município, que sabe, tem essa questão da rotatividade maior, né, da alta administração. Vocês sabem quantas vezes eu vi isso no primeiro órgão que eu trabalhei, quantas vezes a gente fazia todo um processo licitatório, começava a fazer a contratação, começava, por exemplo, uma obra, aí entrava o próximo dirigente e falava: não quero fazer desse jeito, vamos fazer de outra forma. Aí parava tudo, ia fazer uma nova licitação para fazer do jeito que aquele gestor achava que era melhor. E nisso vai dinheiro embora, né? Então, é muito importante a pesquisa de preços também, aliás, a pesquisa de preços somada ao seu estudo técnico preliminar para você ver se aquela contratação ela é viável ou não, se ela é necessária ou não. Um outro exemplo: eu quero comprar computador aqui para a minha prefeitura. Gente, quem compra computador sabe. Vou dar um exemplo: notebook. Né? Quando iniciou a pandemia, eu tinha um notebook que tinha muitos anos, eu usava muito pouco notebook, né? Eu usava o computador do trabalho, e aí eu passei a ter que usar o notebook para trabalhar em casa por questão do teletrabalho. E aí ele começou a não atender a minha demanda por conta dos sistemas, etc. e tal, que eu precisava rodar nele. Tive que comprar um notebook. À época, o pessoal da TI do tribunal, inclusive, me ajudou, que são amigos meus, pediu orientação, falou: Miliane, uma configuração mínima, né, para atender a sua necessidade é essa aqui. Ok, fui, comprei o notebook, paguei na época mais ou menos, sei lá, R$3.600, um notebook excelente, atende às minhas necessidades, Word, Excel, roda os sistemas do tribunal que eu preciso utilizar, ok. Aí imagina que eu, Miliane, estou lá na administração pública e vou comprar notebooks para atender os servidores da casa que estão precisando utilizá-los para fins de teletrabalho. Aí eu vou até pedir para que vocês pensem junto aqui comigo. Para que eu vou comprar um notebook de 12, 15 mil reais para os colegas que vão utilizá-los com o mesmo objetivo que eu? Word, Excel, alguns sistemas, né, do meu órgão. Preciso disso? Não preciso. Então, eu tenho que ser diligente. Né? A minha pesquisa de preço ela me permite visualizar isso. Poxa, peraí, essa configuração mínima que me atende, por que eu vou comprar, então, um computador de 15 mil se eu posso comprar, em vez de um de 15, eu posso comprar 3 de 5 e alocar esse recurso para outras prioridades? Né? Para isso, eu trouxe para vocês uma manchete que fala: dinheiro público mal gasto na América Latina seria suficiente para acabar com a extrema pobreza. Olha o quanto isso é sério. Olha o quanto isso é sério. E aí, pessoal, quando aí eu vou falar, vamos todos nos colocar no papel de cidadão. Eu, cidadã, sentada assistindo a um jornal, a um noticiário, aí vejo várias notícias relacionadas à corrupção, né, à má gestão do recurso público. A gente viu isso muito agora na questão da pandemia, né? Aí você vai ficar indignado, porque você fala: meu Deus, mas é o meu dinheiro, né? Como? Gente, quantas vacinas poderiam ter sido compradas com esse dinheiro mal gasto numa ponte inacabada? Né? Quantos hospitais poderiam ser melhor equipados se, em vez do meu prefeito querer construir um prédio mais bonito, tivesse investido na saúde, na educação? Mas nós temos que entender o quanto o nosso papel é importante nesse processo de luta contra a corrupção. Miliane, como que eu faço isso? Sendo diligente. Se você faz um bom planejamento, se você tem responsabilidade e compromisso na hora da sua pesquisa de preços, você está cumprindo o seu papel tanto de gestor que assumiu a responsabilidade de cuidar do erário público, quanto cidadão. Né? Eu explico muito isso para os meus filhos,
que essa nossa postura de luta contra a corrupção, de luta por um país melhor, começa nas nossas atitudes, respeitando fila, não se aproveitando da oportunidade que muitas vezes a gente tem de passar na frente de outra. Eu conheço alguém que trabalha no posto de saúde, ele vai me passar na frente da fila da vacina, ainda na minha vez, mas eu vou lá. Né? Então, essas pequenas atitudes, se nós temos consciência delas, a gente começa a fazer diferente, porque a mudança começa na gente. Né? E nós temos a caneta na mão, né, gente? Nós somos os donos da torneira do dinheiro público. Olha que legal. Poxa, esses dias eu vou dar um exemplo prático. Veio a nós, né, eu estou falando lá no NUPEP, vou dar um exemplo lá do tribunal. Veio para a minha unidade a análise de um processo para a contratação da assinatura de uma, enfim, de uma plataforma de consulta jurídica. Aí veio lá a proposta da empresa, olha, um exemplo, custa R$10 cada acesso, eu vou dar para vocês 20% de desconto. Aí todo mundo pensa, ótimo, já tive 20% de desconto. Aí quando veio a mim, para eu analisar o processo, eu olhei e falei, não, peraí, deixa eu pegar aqui a minha pesquisa de preços. O órgão X, Y, Z, cada um comprou em média, sei lá, 100 assinaturas, eu estou comprando 1.000, e o meu preço está equivalente ao deles. Se eu fosse pura e simplesmente seguir o papel legal, não, minha estimativa está compatível com o que eles estão me cobrando no mercado. Beleza, autoriza, segue. Aí eu peguei e falei, não, despachei devolvendo para a unidade. Olha, observa-se que a pesquisa, né, que os preços ofertados aos outros órgãos é X, Y, Z. O órgão X está comprando, sei lá, 100, o Y está comprando 120, o Z 150. Nós estamos comprando 1.000. Por que a gente está pagando o mesmo preço? Restituam-se os autos à unidade técnica para que diligencie no sentido de tentar renegociar, junto à pretensa contratada, né, a redução do preço, né, haja vista o volume da nossa contratação. E aí a gente conseguiu lá mais um percentual de desconto. Então, olha só, uma atitude muito simples, no sentido de falar, não, peraí, vamos além, vamos pensar, não, peraí, olha que essa iniciativa gerou uma economia, perdão, né? Só essa iniciativa gerou uma economia para a gente de mais de R$100.000. Eu poderia simplesmente ter falado, ok, está compatível, bora, segue a vida. Tem outro processo para analisar, mas não. E aí, nesse sentido, vocês já perceberam que eu não devo ter muitos amigos, né? Eu devo ser uma pessoa muito só. O pessoal não deve ser muito feliz né, com o que a gente faz. Mas, quando eu penso que R$100.000 deixou de, né, que eu posso alocar em outras demandas que podem ser também necessárias, isso já me tranquiliza, isso me dá a sensação de dever cumprido. Tá? Em relação à questão da quantidade, né, é importante que vocês analisem na sua fase de planejamento a questão da quantidade. Não, vamos comprar, vamos pegar aqui, vamos comprar, sei lá, 1.000 resmas de papel. Mas você não parou para pensar que, poxa, mas quase ninguém está imprimindo mais. Tudo hoje é cada vez mais informatizado. Não, mas a minha média de consumo dos últimos anos me trouxe a quantidade de 100 caixas. Poxa, mas ao longo dos anos a gente tem observado uma queda do consumo de papel. Vamos repensar essa quantidade? Porque é dinheiro. Né? Vamos reduzir essa quantidade aqui? Então, tudo isso tem que ser verificado na fase de planejamento. E aí eu trouxe uma informação para vocês. Eu estou vendo aqui a Poliana, estou vendo a Bárbara. Mudou para vocês a tela? Mudou? Sim? Sim. Beleza, obrigado. Estou de parabéns. Mudou, sim. Mudou. Tem tudo de tecnologia agora. Está pensando o quê? Agora vai tranquilo. Agora o Brasil vai para frente. Agora o negócio anda. E aí, pessoal, quando eu nas minhas pesquisas, eu trouxe para vocês, eu achei esse quadro interessantíssimo. Lembra que eu falei para vocês da importância da pesquisa de preços para a definição do custo, para te possibilitar fazer uma análise do custo-benefício? E aí, eu achei interessantíssima essa imagem. Eu fico empolgada. Olha aqui, preço não é só o custo daquele item. Quando eu opto por comprar uma impressora, eu tenho que ter consciência que eu não estou só comprando uma impressora. Eu estou adquirindo uma impressora e junto com ela vai vir mão de obra para utilizar aquela impressora, né?
Quem aqui que no órgão tem que... Alguém vira para você e fala assim, fulano, Ricardo, deixa eu te falar, a minha impressora aqui não está funcionando, vem aqui me dar uma ajuda. Então, eu tenho que ter mão de obra para saber utilizar essa impressora. Eu tenho que ter a manutenção dessa impressora. A depender da complexidade do meu equipamento, tem que ter alguém que vai lá para fazer a instalação, ligar no sistema, na rede do seu órgão. Né? Tem os itens consumíveis, que é o toner, que é o papel, né? Que são as peças de reposição, quando for o caso. Né? Tem o custo de deslocamento dessa impressora dentro do meu órgão, porque imagina que eu comprei um órgão ali para a presidência do meu órgão, né? Aí coloquei lá, aí o pessoal vai e muda de lugar. Ah, não, o pessoal vai para um outro prédio. Tem um custo tirar aquela impressora do lugar, levar para outro prédio, fazer a reinstalação, verificar a questão de ligar, né, ligação de energia. Então, quando eu compro algo, tem uma série de itens que estão, né, perdão, série de custos que estão vinculados àquela minha aquisição. E esses custos, eles têm que estar, têm que ser considerados no momento da minha análise do custo-benefício. Vocês concordam comigo? Aí eu trouxe um exemplo para vocês, e esse exemplo eu trouxe para vocês a partir da minha vivência prática, tá? O que acontece? Eu morei 15 anos em Brasília, com o advento da pandemia, a possibilidade do teletrabalho, minha família é de Goiânia, eu voltei a morar em Goiânia. E aí, né, para arrumar meu apartamento para me mudar, eu fui pesquisar, que eu montei o quarto do líder, né? Eu montei aqui minha estação de trabalho aqui, né? Que é como agora eu trabalho só de casa, fui montar minha estação de trabalho em Goiânia, que é o calor dos infernos. Falei, bom, vou colocar um ar-condicionado. E aí eu fui fazer pesquisa de ar-condicionado. Eu estou dando um exemplo da minha vivência. Aí você vai pesquisar e tem lá assim, inverter, não inverter, convencional. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas como que eu vou escolher o ar-condicionado que eu vou colocar na minha casa? Porque a primeira coisa que enche os olhos é o preço do aparelho. Ah, não, então o ar-condicionado convencional é 1.200, o ar-condicionado inverter 1.700. Tá um 7 a mais aqui, tá? Então, o que acontece? Eu pensei, falei, não, mas por que tem essa diferença de preços? Aí eu pensei, falei, vou conversar com quem entende do assunto. Procurei um profissional especializado, né, em ar-condicionado, e ele foi me explicar a diferença dos custos relacionados aos equipamentos, principalmente o custo de energia elétrica. E aí eu fiz essa pesquisa que eu até trouxe aqui para vocês. Né? Então, assim, inicialmente, o ar-condicionado inverter, né, eu coloquei o dual, que é o que eu comprei para cá. Né? Ele é 1.782, o custo anual de energia elétrica estimada para esse tipo de equipamento é R$ 396, somando 278. Ah, mas o aparelho convencional, vamos olhar? O custo inicial dele é menor, 1.285. O custo anual de energia, 1.320. Então, ao final de um ano, embora o primeiro aparelho me custe inicialmente um investimento maior, ao final do ano, o custo dele para mim é menor. Olha que importante a pesquisa de preços, não só do equipamento que você vai comprar, mas dos custos vinculados àquele objeto ou àquele serviço. Tá? Então, é importantíssimo que vocês observem isso lá na sua fase de planejamento. Tá? Não é só entrar na internet, preço de ar-condicionado. Ah, esse custa 1.700, esse 1.200. Arrasei, vou comprar o mais barato. E não é. Você tem que considerar os custos, né, que acompanham aquela aquisição. Tá? Eu fiz essa análise aqui em casa. Acabei optando por investir no aparelho, né, que inicialmente custa mais caro, mas que ao final do ano vai me gerar um custo menor. E a gente tem que ter esse cuidado. E aí vocês não precisam me responder, porque isso tem gente que brinca com isso, isso só acontece na Suécia, no Brasil não acontece, mas muito provavelmente vocês já viram no seu órgão alguém falar assim, para de besteira, só compra aí logo, vamos embora, o chefe mandou, toca o processo, toca o processo. Ah, não, mas deixa eu olhar aqui, não, qual que é mais barato? Esse aqui, ó, compra. E toca o processo para frente. E isso não é ser diligente com o erário público, né? Não é ser cuidadoso. E aí, voltando à história de que eu não tenho amigos, isso aconteceu conosco. Veio um processo para aquisição de aparelhos de ar-condicionado e um dos papéis nossos, lá dos servidores do NUPEP, é analisar o estudo técnico preliminar. Né? Então, hoje, o nosso papel ele está
muito vinculado à integridade processual. Então, depois eu até falo para vocês como que é essa estrutura lá do tribunal, que é uma experiência que tem dado muito certo, né? Graças a Deus, hoje nós somos referência na área de gestão pública, de compliance, etc. e tal, de governança das contratações. E aí, uma das coisas que eu observei foi, veio para mim, eu fui olhar o estudo técnico preliminar, que era para aquisição de aparelhos de ar-condicionado. E eu não vi essa análise dentro do processo. Eu vi essa análise simples, aparelho X custa 1.200, Y 1.700, tal 2.000, vamos comprar o de 1.200. Restuam-se os autos da unidade técnica para que diligencie no sentido do levantamento dos custos envolvidos com essa aquisição, né, para uma melhor demonstração do custo-benefício da aquisição de cada uma dessas soluções. Lógico, né, que deve estar por aí mais um sapo com o meu nome na boca dele. A gente brinca lá que o pessoal deve ter um monte de sapo por aí com o nosso nome dentro da boca dele. Mas aí voltou para... E aí o engenheiro da unidade fez o levantamento e, feito isso, mudou a solução a ser escolhida, né? Por quê? E é importante essa nossa análise, pessoal, porque muitas vezes a gente tem que pensar o seguinte: o ordenador de despesa, muitas vezes as decisões que ele toma são com base nas informações técnicas que nós passamos. Então, nós também temos essa responsabilidade de municiar o nosso ordenador de informações fidedignas, para que ele tome decisões responsáveis e não incorra futuramente em responsabilização ou dele ou da gente, né? Então, é importante que a gente pense dessa forma. E aí eu trouxe para vocês, eu não vou me pormenorizar, tá? Mas eu trouxe para vocês aí deixa eu colocar assim, pronto. Eu trouxe para vocês aqui um acórdão do TCU que fala dessa questão, né? Que ele fala, essa análise dele aqui foi com base em uma solução que visava transporte de pessoas. É muito interessante. Depois deem uma olhada, por favor, que corrobora tudo aquilo. Muito baixo, sabe? Não tô vendo. Oi? Não, vocês não estão me ouvindo? É isso? Aqui o áudio está normal. Perfeito, obrigada. O áudio está normal, é que alguém deve ter aberto o microfone. Ah, não, beleza. Tá? Outra coisa, olha que interessante esse acórdão também, né? A questão do órgão não ter feito um levantamento ideal, ter analisado com calma a questão dos equipamentos disponíveis no mercado, né? É muito importante que no momento da sua pesquisa, vamos supor, eu quero comprar impressora, observe as diferentes opções disponíveis no mercado para que não aconteça de repente você, inclusive, direcionar a sua contratação, tá? Depois vocês deem uma olhada. Lembra que eu comentei com vocês em relação da importância da pesquisa de preço para você definir o período da compra, que o período de compra impacta no preço? Quem tem filho aí sabe o quanto comprar material escolar é triste. Triste no sentido de que vai muito dinheiro e geralmente a gente compra no mês de janeiro, que é um período em que tudo está mais caro. E por quê que o material escolar em janeiro está mais caro? Porque a demanda é muito alta e essa é a lei do mercado, né? A oferta e demanda é o que impacta diretamente no preço. Então, imagina que você, que trabalha no órgão e precisa fazer compra, por exemplo, de papel, né, para atender às suas necessidades, você que é muito diligente, vai acompanhar a curva de preços do papel ao longo do ano. Por quê? A partir dessa informação, você vai definir estrategicamente qual é a melhor época do ano para você fazer a sua compra de papel. Ou seja, você que tem filho, que em janeiro vai lá deixar seu rim, seu fígado, suas duas córneas para comprar o material escolar, sabe que janeiro não é a melhor época para que você, por exemplo, para comprar determinados, por exemplo, papel A4. Toda a escola pede para você levar uma resma de papel A4. Então, a demanda está alta. Consequentemente, o preço também vai estar alto. Ah, chega ali em abril, ninguém mais está comprando material escolar, em tese. Qual que é a tendência, por exemplo, do papel A4? O preço cair. Ah, eu sou do meu órgão, eu sei que eu preciso comprar papel A4. Então, eu vou realizar minha compra em janeiro, quando está todo mundo querendo comprar e o preço está lá em cima? Não. Eu vou deixar para realizar a minha compra quando? Por exemplo, em abril.
Então, esse mapa que eu trouxe aqui para vocês é uma ferramenta, ela tem lá no painel de preço que você consegue... Poliana, a Poliana está aí? Jennifer, Poliana, Jennifer. Oi. Ah, Tô aqui, Jennifer. aqui. Amor, no painel de preços, a gente tem essa opção aqui da gente verificar a oscilação do preço ao longo do ano? Não tenho certeza, mas acredito que dá para ver sim a variante dos preços, sim. Vamos ver, então, amanhã, na parte prática, a gente mostrar para eles como eles podem usar essa ferramenta do banco de preços para uma análise estratégica da compra deles? Isso, vamos perguntar certinho. Vamos Obrigada, verificar. Mori. Eu peço perdão porque, assim, como eu não conheço... Acaba que a gente, a depender da ferramenta, do filtro ali dentro do banco de preços, a gente não usa sempre, eu não consigo lembrar, me perdoe. Eu brinco que a minha memória não é minha melhor amiga. Mas, enfim, então essa informação que ela é importantíssima para o seu levantamento de preços, tá? Aliás, perdão, tanto para o seu levantamento de preços, que aí você, no momento de fazer a sua pesquisa, você vai escolher, por exemplo, o período que você vai utilizar, né? Porque, por exemplo, não, eu quero comprar lá em abril para pagar mais barato, mas se você usa preços de licitações que aconteceram só em janeiro, você já ficou com o seu preço estimativo muito alto, sabendo que você vai pagar mais barato, né? Então, é uma análise estratégica que você tem que fazer. Lembra da questão que eu falei para vocês da viabilidade da contratação? Uma coisa importante que você tem que fazer, e aí eu estou extrapolando um pouquinho a questão da pesquisa de preços, falando de estudo técnico preliminar, é importante que no momento da análise da viabilidade da sua demanda, você observe se aquela aquisição, de fato, se faz necessário naquele momento, porque, às vezes, lembra que eu falei, não adianta eu colocar uma lareira na prefeitura lá de uma cidade do Ceará, porque ninguém vai precisar de esquentar nada lá. Então, você precisa, primeiro, a partir da sua necessidade, verificar o que vai te atender. E, às vezes, a sua necessidade vai te levar a outra. Por exemplo, esse caso que eu trouxe aqui para vocês, máquinas de lavar e secar roupas compradas para o presídio do DF, isso aconteceu lá no DF. Por mais de 500 mil estão guardados há 8 meses. Por quê? Alguém pensou assim, eu preciso comprar máquinas de lavar para melhorar, né, o atendimento aqui para os meus presidiários, que, salvo engano, foi da penitenciária, isso. Ah, não, então vamos comprar. Fizeram estudo técnico preliminar, escolheram o melhor equipamento, custo-benefício, fez a compra, pagou pelo melhor preço pelas máquinas. Ah, pois é, só que a gente não tem espaço físico para instalar as máquinas. Ah, mas a gente não tem instalação elétrica e hidráulica que comporte, né, o porte dessas máquinas. Lembra que eu falei para vocês que o custo da ineficiência é muitas vezes maior do que o da corrupção? Alguém quis ganhar dinheiro com isso? Alguém quis obter vantagem, né? Um ilícito aconteceu aqui? Não. O que aconteceu? Ineficiência. Então, não adianta eu comprar uma máquina se eu não tenho onde colocar. É igual alguém lá do seu órgão fala assim, não vamos mais utilizar bebedouros de garrafão. O custo do garrafão é caro, a entrega do garrafão... Vamos colocar aqueles bebedouros de pressão, aqueles bebedouros de chão. Aí alguém fala, nossa, muito bem, sustentabilidade, né? Na verdade, hoje em dia, esses dias eu ouvi uma frase, salvo engano, foi do Rony, eu não tenho certeza, que fala assim, se o seu processo, né, de contratação inicia sem critérios de sustentabilidade, já está errado. Ele já está errado. Então, hoje, é obrigatório que você considere questões de sustentabilidade nos seus processos de contratação, né? Seja sustentabilidade social, econômica ou do meio ambiente. Enfim, aí você vai lá pensando na sustentabilidade, vamos acabar com esse negócio de bebedouro de garrafão. Só que você esqueceu de verificar, por exemplo, por exemplo, todas as salas do seu órgão têm acesso hidráulico, né? Porque o bebedouro de chão, aquele de pressão, precisa estar conectado direto a uma rede hidráulica para o fornecimento de água. Tem. Junto dessa saída hidráulica, vai ter uma tomada, porque você tem que ligá-lo. Entendeu? Então, não adianta você fazer a compra do melhor equipamento, do melhor bebedouro, melhor custo-benefício, se você não pensou na outra necessidade, que seria atender, né, o sistema hidráulico e elétrico para a substituição desses equipamentos.
tá? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? E aí eu tenho certeza que vocês estão pensando assim, estou lascado. Essa mulher aqui veio para acabar com a minha vida, porque tá só batendo. Não é, gente, tá? Gente, são questões simples. E é muito importante que a gente pense assim, ninguém faz nada sozinho. Tá? É muito importante que vocês, dentro do órgão de vocês, entendam que os seus colegas das outras unidades são seus parceiros. Tá? Então, por exemplo, eu sou da área de compras, mas, poxa, eu estou aqui pensando na questão da água, vamos conversar com o pessoal da engenharia? Vamos conversar com o pessoal do jurídico, né? Porque às vezes eu estou com uma situação aqui que juridicamente pode impactar. Vamos tentar todo mundo. Hoje em dia, né, com a questão da tecnologia, a gente consegue fazer reunião via Zoom. Você viu, eu estou aqui em Goiânia falando com vocês do Brasil inteiro. Então, por que não falar com o nosso colega que está aqui do lado? Vamos fazer uma chamadinha de vídeo, todo mundo? Vamos trocar uma ideia? Isso funciona, otimiza o processo de contratação, reduz o tempo do processo de contratação, porque, às vezes, uma reuniãozinha de meia hora, a gente consegue encurtar o caminho do processo em 1 mês, 2, né? A gente consegue dar celeridade processual, porque ninguém faz nada sozinho, a gente só melhora a partir da observância, né? Da experiência dos outros colegas, porque, às vezes, aquilo que eu não pensei, uma outra pessoa vem e me fala, olha, mas e aí? Tem instalação hidráulica? Você, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, é importante que a gente se comunique, tá? Então, trouxe para vocês um exemplo de que, lembra, pesquisa de preços não é só estimativa, não é só juntar um bando de preço ali e depois, na hora da licitação, isso acontece. Né? Eu trouxe um exemplo para vocês, desde o meu primeiro curso, eu trago sempre esse exemplo do Franklin Brasil, né? Que foi de uma contratação no Distrito Federal. Ricardo, nós do DF, o negócio tá bom para a gente não, né? Que tem umas notícias só boas do nosso lado. Mas era uma compra de medicação que eles viram, né, que a pesquisa de preços estava de tal forma que o preço estava 10.000% acima do mesmo item que já tinha sido registrado. Né? E aí a resposta da Secretaria de Saúde é que a estimativa de preço é apenas uma estimativa, o que realmente importa é o valor final da licitação. E a gente que lida com contratação pública sabe, né, gente? Não é só estimativa, né? Então, muitas coisas impactam. Aí vocês veem uma contratação que estava estimada em 85, depois de uma reanálise, caiu para 12 milhões. Né? Então, a gente pensa quanta coisa pode ser feita em prol da população, né? Que é para eles que nós trabalhamos, quanta coisa pode ser feita com essa diferença aí de dinheiro. Né? Educação, saúde, segurança, etc. e tal. Né? O que eu fiz? Eu tirei o compartilhamento. Deixa eu achar aqui de novo. Peraí, pessoal. Por que eu tirei o compartilhamento? Mas eu vou aproveitar que eu vou tirar que eu tirei o compartilhamento, eu vou aproveitar, vou dar uma olhada aqui no chat. Temos aqui normal. Pessoal, deu uma paradinha aqui, que agora eu vou começar a entrar na parte de pesquisa de preços mesmo. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? O ritmo tá bom para vocês? Quem quiser pode dar um ok aqui no chat, ou liga o microfone, por favor, porque eu acho que só tem eu, a Stephanie e a Bárbara aqui. A Jonatas, Márcia. Pessoal, tá tudo ok? Tá indo bem o ritmo? Eu estou conseguindo ser clara. Os exemplos que eu estou trazendo para vocês tá ok? Sim, ok, ótimo. Não, beleza. Obrigada, okay, pessoal. Sintam-se à vontade, porque, assim, eu gosto muito de trazer exemplos práticos para vocês, tá? Então, sintam-se à vontade se algo que eu tentei explicar não ficou claro, tá? Não vamos sair com dúvida. Pode perguntar, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro colega. E pode trazer seu exemplo prático, tá? Pode trazer, eu também adoro ouvir história, tá bom? Se me deixarem aqui, é porque a Fran falou que eu só podia ficar até meio-dia, porque por mim a gente ficava aqui até 10 da noite, ia ter conversa para até mais tarde. Tá bom, pessoal? Então, eu vou voltar aqui, beleza, ok. Obrigada pelo feedback de vocês. Lembra que aqui é uma via de mão dupla, então, o posicionamento, o que vocês estão falando comigo é importantíssimo para que eu consiga
trabalhar da melhor forma com vocês. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Pronto. Vocês estão vendo tela inteira, pessoal? Não, tá aparecendo a parte só do... Você não voltou a apareceu o slide. compartilhar o tá. arquivo e não a apresentação. Isso. E aí, qual que é o meu problema aqui? É que se quando eu amplio a tela... Pronto, peraí, eu acho que agora eu consigo, quer ver? Vocês estão vendo que eu não estou de parabéns? Eu não consigo... Peraí. Agora eu acho que vai dar certo. Quer ver? Quer ver? Agora vai. Se a minha filha de 10 anos estivesse aqui, isso não estava acontecendo, porque eu pedi ajuda para ela, ó, dava tudo certo, mas não está. Então, vamos prosseguir aqui. Então, eu já falei para vocês da importância da pesquisa de preços para subsidiar a fase de negociação na fase de seleção da proposta. Trouxe para vocês aqui a fundamentação legal para o que eu falei, né? Definindo o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições. E aí, pessoal, tem um doutrinador, que eu não vou lembrar o nome dele, que fala isso. Quando fala que pode, entenda como poder-dever, tá? Então, você deve fazer essa negociação, né? Aí eu trouxe para vocês alguns acórdãos que falam sobre o tema, tá? E aí, eu vou falar para vocês agora nos principais fatores. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia seguir um caminho? Perdão. Então, a gente falou um pouquinho rapidamente ali sobre a legislação, a gente falou dos objetivos da pesquisa de preços, né? A gente falou que a questão do preço não é só escolher uma coisa ou outra, tem uma série de outros fatores que impactam, né? A importância da questão da pesquisa de preço na fase do planejamento. E aí foi esse o caminho que a gente segue, que é o que você segue aí. Tem uma necessidade, a partir da minha necessidade, eu vou para o mercado levantar as soluções disponíveis, fiz a análise do custo-benefício das diferentes soluções que eu encontrei no mercado. Feito isso, concluída essa fase, ok, eu defini a minha solução. Tá? Vou continuar no exemplo, vou dar um exemplo do computador. Ah, não, então, a minha necessidade, né, é possibilitar acesso, né, às ferramentas de trabalho aos colegas do meu órgão, mesmo em teletrabalho. Então, a minha necessidade é essa. Quais são as opções para que isso aconteça? Eu vou criar coworks, né, que são espaços de trabalho remotos espalhados pela cidade, e o pessoal pode ir lá usar os computadores. Não, eu vou, por exemplo, deixar que cada um leve o seu computador para casa, ou não, vamos comprar notebooks para que, por exemplo, os gestores das unidades possam utilizá-los para possibilitar o teletrabalho. Não, então vamos comprar notebook. Pronto. Tinha a minha necessidade, fiz a análise das soluções disponíveis e escolhi por comprar, por exemplo. Não, então, beleza, vou comprar. Qual que é o próximo passo? Decidido que eu vou comprar, eu preciso fazer o quê? Especificar o objeto que eu vou comprar. Então, eu preciso especificar esse notebook, por exemplo. Qual que é o tamanho do HD? Qual que é o tamanho qual que é a configuração do processador, etc. e tal, tá? Então, quais são, a partir desse ponto, quais são os principais fatores que impactam no meu preço final, né? No preço que eu vou pagar? A garantia que eu quero comprar um computador com garantia de mercado, 12 meses. Não, mas o custo de, posteriormente, contratar uma empresa para dar manutenção desse notebook é muito grande. Então, vale a pena, por exemplo, eu comprar um notebook com a garantia estendida, né? Então, todas essas especificações
elas impactam diretamente no preço que você vai pagar. E aí, a gente vai lembrar de algo que a nova lei traz, que é interessantíssimo. Que a nova lei, o que ela fala? O objetivo não é você comprar pelo menor preço, é você comprar pelo melhor preço. E o melhor preço é a soma da qualidade, né, com a sua necessidade. Então, não adianta eu comprar cola que não cola, caneta que não escreve, né, sei lá, né, uma série de itens que eu pago mais barato, mas não atende a minha necessidade. Né? Então, essa ideia do melhor preço traz para a gente uma responsabilidade ainda maior da questão da análise do custo-benefício. E aí você fala assim, Mileane, mas como que eu vou conseguir mitigar o risco de comprar algo que não atenda a minha necessidade? Algo que não tem uma qualidade compatível com aquilo que eu preciso, a partir da especificação. O segredo para uma boa contratação é a especificação do seu objeto. Gente, o segredo está aqui. Tá? Então, senta, analisa, faz com calma, com cuidado, seja diligente na pesquisa das opções disponíveis no mercado, porque a especificação do seu objeto é que vai garantir uma boa compra. Né? Por exemplo, a gente viu, eu não tenho essa imagem, mas acho que muitos de vocês devem ter visto as fotos de crianças, acho que, salvo engano, foi na cidade do Rio de Janeiro, crianças com a mochila, crianças da educação infantil com a mochila que era do tamanho delas. Né? Ou seja, a pessoa, nossa, que legal, temos a necessidade de proporcionar material escolar para as crianças. De onde? Da educação infantil. Nossa, que legal, vamos colocar a cor vermelha, vai ficar linda, as crianças vão adorar. Aí vai lá e não especifica direito, né, o tamanho daquela mochila. Aí o pessoal, o que fez? Comprou mochila que é do tamanho dos meninos. Maicon. Ei, Maicon, essa piscina aí tá boa. Fala, Maicon. Bom dia. Bom dia. Só um minutinho. Tá me ouvindo bem? Não, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Deixa eu baixar aqui, tá dando retorno. Tem um eco aí, Maicon. Deu certo agora? Sim, perfeito, obrigada. Tá me ouvindo? Tá dando certo? Sim, sim, pode falar, pode fazer sua pergunta, Pronto. trazer sua colocação. Bem, sobre isso que a senhora está falando, eu acho bem interessante, porém, vamos dar exemplo. Eu estou no setor de fazer na cotação, né? O processo chega no setor, vou fazer a cotação. Porém, sobre essa observação, o processo ele já vem pronto. Como assim? Ele já vem com as características do item que vai ser contratado. Né? E você só faz a pesquisa, é isso? Isso, você só faz a pesquisa. A dificuldade, muitas vezes, é exatamente sobre isso. Tipo, o setor que fica responsável para fazer o planejamento de contratar aquele objeto, de entender essa necessidade de, olha, tem que ter um produto, realmente, como já falou sobre o ar-condicionado, questão dos custos, né? Então, assim, às vezes fica complicado quando esse processo chega no setor e a gente conseguir, com esse conhecimento, a gente consegue analisar, né, que, isso aqui deveria ser de uma outra forma, porém, tem essa dificuldade de você receber um processo e dar para voltar para o setor de planejamento para refazer um novo processo. Então, às vezes tem esse custo de tempo, né, de retrabalho. Então, acho que essa é uma objeção assim enorme, eu acho, no setor, essa, sabe, essa dificuldade de os outros setores não estar preparados o suficiente para fazer o projeto, posso dizer assim, corretamente. O Maicon, perfeita a sua colocação. Rafael, logo eu já vou te dar a palavra, Rafael, mas eu vou só aproveitar o gancho do Maicon, vou tentar não me prolongar, eu fico empolgadíssima com esses exemplos, que eu fico só lembrando do que eu já vivenciei. Maicon, a sua realidade, ela é a realidade, acredito, da grande maioria dos colegas que estão aqui. Né? Uma unidade especifica e uma outra pesquisa. Né? Isso acontece demais.
E aí eu tenho algumas considerações no sentido de que isso não é tão positivo. Por quê, Maicon? Não é positiva essa estrutura, né, da pessoa especificar para outra pesquisar. Por quê? Primeiro, a gente vai falar aqui em dado momento que, por exemplo, a pesquisa de preços, Maicon, ela é um excelente feedback da especificação, se ela está bem feita ou não. Porque, por exemplo, se para o mesmo item, e aí isso aconteceu comigo esses dias, tá? Esses dias chegou para mim um item, Maicon, com pesquisa de preços, tinha 3 grupos de valores, 2 na casa de 20, 2 na casa de 60, 70 e 2 na casa de 100 e pouco. Ou seja, se uma especificação me permite 3 grupos de preços tão distintos para a mesma coisa, qual que é a primeira coisa que me ocorre? A especificação não está bem feita. Porque, por exemplo, se eu coloco assim, eu quero torneira de parede. Eu posso ter torneira de plástico, eu posso ter torneira de metal, eu posso ter torneira de cobre, e cada uma delas tem um preço. Então, eu preciso especificar bem. E eu vou trazer um exemplo para vocês rapidinho aqui, depois vocês vão ver o quanto essa questão da especificação faz diferença. E aí tem essa questão. Chega para o Maicon pesquisar, por exemplo, essa torneira, perdão, para o Maicon fazer a pesquisa de preço dessa torneira, mas se ela não está bem especificada, não permite que você realize um bom trabalho. Porque não, né, é aquele famoso exemplo, né? Adivinha o que eu quero, explique e dê 2 exemplos. Não tem como se adivinhar. Né? Ah, não, eu quero uma torneira simples para uso da cozinha dos funcionários. Ah, então uma de plástico atende, tá bom. Não, eu quero uma torneira para um banheiro público com grande circulação de pessoas. Não, então tem que ser uma torneira com maior durabilidade. Então é melhor que seja de metal, por exemplo. Né? Isso é muito ruim. O ideal, Maicon, aí eu vou trazer o meu exemplo lá do PJ, como que nós fizemos? Hoje, lá a gente tem o seguinte, quem especifica faz a primeira pesquisa de preços. Por quê? Porque quando ele pesquisar e ele começar a encontrar essas divergências que eu estou citando, que você vivencia aí, ou seja, de às vezes não localizar aquilo que ele especificou, ele mesmo, por celeridade processual, já vai conseguir rever a especificação dele, não tem essas idas e vindas. Aí nós, quando vai para a gente, o nosso papel em contratações acima de 300 mil, o nosso papel é ampliar a pesquisa de preços. Então, eu vou e pego, por exemplo, quarto preço, por assim dizer. E aí eu vejo se aquela pesquisa estava compatível ou não. Então, acaba que a nossa unidade é meio que um ponto de controle. A gente, né, como eu falei, integridade processual. Por quê? Quem especificou fez a primeira pesquisa, porque quando ele faz a primeira pesquisa, ele sente o mercado. Outro exemplo, Michael. Ah, como você falou, sei lá, contratação de serviço. Aí vai para você pesquisar. Me fala se isso já aconteceu com você. Ah, sei lá, serviço de coleta de resíduos orgânicos do seu órgão. Aí você vai e pede proposta de preços para as empresas. A empresa te liga e fala assim, mas tá, você quer a coleta de resíduos por quilo, por bombona, qual que é a frequência da coleta desse lixo? Eu vou tirar segunda, quarta, sexta, eu vou tirar todos os dias, e aí você fala assim, não sei, como que eu faço? Aí você tem que fazer o quê? Devolver para a unidade, ou ligar para o pessoal, falar, como que é? Aí você fala, e aí o processo não anda. Então, Michael, essas situações, e aí vai a sugestão, tá, gente? Sempre que possível, primeiro, pega o telefone e liga. Gente, a empresa está me perguntando isso assim, assim, assim. Como que a gente faz? Porque eu acho que é mais rápido a comunicação do que a gente escrever um despacho, aí devolve o processo, e aí o negócio não anda. Então, a primeira dica que eu te daria seria tentar, sempre que possível, manter contato. Segundo, o que não está escrito não existe no universo jurídico. E a melhor forma de você convencer alguém é através de fatos, dados, informações. Por exemplo, você recebeu 2 questionamentos de empresas para as quais você solicitou proposta, perguntando, por exemplo, qual que vai ser a frequência. Junta essas informações e mostra para quem especificou, olha, está aqui, está todo mundo perguntando isso aqui. Ou seja, está claro que está faltando essa informação. Tá? Então, assim, proximidade com os outros setores, quando o fluxo da sua contratação é esse, né, que um especifica, o outro pesquisa, juntar informações, né, trazer os dados que você encontrou durante a sua pesquisa e mostrar para quem especificou, olha, tá vendo? Você especificou assim, mas eu não estou achando. Vou te dar um exemplo, Michael. Antigamente, lá no tribunal, era desse jeito. Tinha o SERPEP, que é o pai do NUPEP, né, a unidade.
O Serpep fazia isso também, pesquisava. Aí eu lembro que uma certa vez chegou para a gente a compra de uma máquina fotográfica para a assessoria de comunicação social, né? Tem uns eventos, o pessoal vai lá, tira foto e tal. E aí ninguém achava no mercado preço para aquela máquina fotográfica que o pessoal tinha especificado. Pensa, e antigamente a gente usava aquele foninho assim, né? Você ligava pro... Era o momento da humilhação, né? Você liga, começa a pedir proposta, pelo amor de Deus, né? Eu brinco que eu tenho até roupa guardada para o dia que os humilhados forem exaltados, né? Porque é muito humilhação. Você liga, o pessoal não quer oferecer proposta. Antigamente era fax, a gente mandava fax pedindo cotação, hoje é e-mail. Enfim, eu sou velha, né, gente? Desculpa, vocês são jovens, mas eu sou velha. Eu Ou você brinco... começou a trabalhar cedo demais, né? Não Melhor sou dizer assim. nada. Eu brinco, Michael, quando eu cheguei aqui, isso aqui tudo era mato. Aí, Michael, a gente pegou e entrou em contato com a unidade e falou, deixa eu te falar, lugar não tem preço para essa câmera. Como que você fez essa especificação? Resposta, sabe o que é? Eu fui entrar no olho da Kodak, achei muito massa. Aí tudo que eu achei bem legal da Kodak, eu peguei. Aí eu peguei a da Sony. Tudo que era muito bom da Sony, eu peguei, eu juntei tudo e botei. Eu quero assim. Ou seja, ele fez um Frankenstein. Ninguém no planeta tinha aquela máquina fotográfica. Por isso, a partir dessas informações, que esses cases, Michael, são extremamente importantes para tomadas de decisão em nível gerencial. O que é que eu estou te falando? De repente, essas informações, essas situações, você vai juntando, faz igual mulher quando briga com o marido, né? Vai juntando tudo que ele fez e quando vai brigar, ela lembra de tudo. Faz isso. Junta esses cases para que, quando possível, você leve para a sua administração superior e fale, olha, vamos tentar mudar o fluxo. Nesse caso, a especificação não me permitia fazer uma boa pesquisa de preços. O processo voltou, demorou um mês a mais do que devia. Vamos rever o nosso fluxo de contratação? De repente, a pessoa que especificou tem que mandar pelo menos um preço, ou colocar na mesma sala quem especifica e quem pesquisa, porque facilita a comunicação de vocês. Então, assim, Michael, são uma série de possibilidades, espero ter trazido algum acalento para seu coração, mas são uma série de possibilidades que a gente tem para tentar mitigar essa questão, tá? Mas, em termos práticos, supondo que por hora a gente não tem mais o que fazer, é juntar as informações, as dificuldades que você tem tido na sua pesquisa, entrar em contato com quem especificou e falar, olha, reavalie a sua especificação, porque se eu que estou aqui dentro estou tendo dificuldade para encontrar preço, nós vamos ter dificuldade na hora da licitação e corremos sério risco de não adquirir aquilo que de fato atende a nossa necessidade. Não sei se te ajudei, viu, Michael? Espero ter colaborado. Sim, não, a observação, eu já chegou até situações assim que eu já acabei me comportando dessa forma que a senhora acabou de colocar. Eu acho que seria também até um feedback para o plano de preço, quando fazer um treinamento desse, está sendo feito para a gente, pontuar para as pessoas, no caso, os responsáveis pelos planejamentos dos processos. Porque, de uma forma que vocês já estão passando, né, as informações para a gente, quem fica responsável por fazer essa cotação, o pessoal que faz o planejamento, ele também tem essa maturidade, essa cultura certa de fazer o processo da forma que se tende de uma forma correta. Porque aí vai ter o fluxo correto na instituição, né? Seria uma coisa bem interessante. Nós somos uma corrente, né? E cada um de nós é um elo dessa corrente, né? E nós estamos intimamente ligados um ao outro. Eu costumo falar, Michael, quando eu também ministro curso dentro do tribunal a gente chama trilhas de aprendizagem, que são vários cursos, né? Fala trilha porque a ideia é essa, que a pessoa faça um curso da área de planejamento, depois curso, por exemplo, de pesquisa de preço, curso de gestão contratual, porque assim, a gente precisa enxergar o todo. E é por isso que a minha fala começou na fase de planejamento, porque acredito que nós tenhamos aqui entre nós colegas que também lidam com a fase de planejamento e enxergando o quanto isso impacta na pesquisa de preços, o nosso olhar vai mudando.
E esse é o bacana da nossa troca de experiências, tá? Porque a partir do momento que a gente troca a nossa experiência, a nossa vivência, exemplos práticos, a gente consegue, muitas vezes, como eu brinquei, tocar o coração do outro, né? A gente fala, nossa, eu não sabia que era assim. Porque às vezes a gente não tem noção quanto a nossa ação agora, né, às vezes pouco dirigente, vai impactar negativamente no trabalho do Michael, no trabalho do Rafael. Né? Mas é importantíssimo que todos nós que lidamos com o processo de contratação tenhamos consciência da importância, né, de uma ação bem feita para que tudo funcione bem. Bem colocado aí, Michael. Mas eu acredito que tenhamos amiguinhos da fase de planejamento que estão assistindo e o coração está pulsando, pensando, vou fazer tudo perfeito, agora o Michael não vai sofrer mais. Fala, Rafael. Era só para me corroborar, né? Colaborar com essa situação do planejamento, porque a gente enfrenta dificuldades, eu faço parte do mesmo órgão que o Michael, e esse setor aqui ao qual eu faço parte, ele é integrado, né, à pesquisa de preço. Então, geralmente sai daqui essas especificações, mas também sai de outros setores, né, como o setor requisitante. Eu já tentei mudar o fluxo aqui para que todos os planejamentos em termos de referência fossem executados por este setor ao qual eu estou à frente. Existe uma resistência, uma luta, mas a gente vai tentando. E também com a questão do advento da nova lei, da 14.133, eu creio que isso vai se tornar cultural, né, o planejamento. Perfeito sua colocação, cultural. Só para ter ideia, eu compreendo, apesar de ser jovem, tenho 34 anos, mas desde os 14 que isso me atrai, licitação. Então, assim, eu comecei como estagiário, né? Eu percebi que existem muitas ilhas. Elas ficam, de certa forma, em ilhas. Tipo, a pessoa que está lá querendo contratar a comissão, outros setores, eles trabalham, de certa forma, em ilhas. Ou seja, a questão do planejamento, ela nunca foi, de certa forma, implementada. Ou seja, setor requisitante quer, como a senhora colocou, a máquina, mas ela quer a máquina dos sonhos. Né? Vamos dizer que é comprar um espaçonave. Eu tenho um exemplo bem clássico aqui dos computadores que pediram, que vão colaborar com o desenvolvimento da agricultura familiar, mas os computadores que colocaram, eu fiz uma pesquisa informal, ele vai sair ali na casa praticamente dos 20, 30 mil reais. Deus, é mais. Porque você pede lá, as especificações vem dizendo que era 1 tera, no mínimo 5 anos de garantia. Nem uma empresa, ela vai dar uma garantia, só a não ser que seja garantia estendida. Então, essas dificuldades... Que tem um custo alto. Exato, muito alto. Então, são essas dificuldades que, de vez em quando, a gente pega aqui e tenta, de certa forma, se isso tivesse tido planejamento lá, tivesse sentado os atores, tivesse discutido, né, com a questão da informática, da pessoa que é responsável pelo TI, com a parte de contratação e a parte de pesquisa, eu acho que isso deveria ser mais executado nos órgãos. Eu sinto essa dificuldade, particularmente aqui no meu. O Rafael, você sabe que essa sua fala... Eu sou piegas, gente, eu sou empolgada. Essa sua fala, ela corrobora aquilo que eu trago para a minha vida. Eu tenho 2 filhos, moramos nós 3, e eu falo isso para eles, falo assim, nós somos uma família. A sua atitude impacta na do outro. Então, eu falando assim, por exemplo, eu tenho filhos de 9 e 10 anos. Terminou de comer, tem que cada um lavar seu prato, seu talher, seu copo. Por quê? Porque o que é dividido não é pesado para ninguém. E eu levo isso para a minha vida profissional. O que é dividido não é pesado para ninguém, Rafael. Então, se eu, que sou da fase de planejamento, compreendo que a minha atitude impacta no trabalho do Rafael, que vai ter que pesquisar, que a minha atitude impacta no serviço que o cidadão vai receber, porque não adianta, Rafael, eu reclamar que a gente vive num país corrupto, que o serviço público não funciona, se eu, que sou o serviço público, não saio da caixinha para tentar fazer o negócio acontecer da melhor forma. E aí eu uso muito uma fala, quando eu dou os cursos no tribunal, que é assim, ó, nós somos TJDFT, nós somos administração pública. Então eu não estou...
Esses dias eu participei de uma live com a Anastácia Média, ela falou uma coisa interessante, que a gente vive a questão do direito do medo, né? Que o direito administrativo é o direito do medo, porque tudo que a gente faz, a gente faz muitas vezes, não, eu vou fazer bem feito por quê? Não, para não ser responsabilizado pelo TCU. Ou seja, eu não faço porque eu quero o melhor para o cidadão, eu faço por medo. E eu não posso trabalhar dessa forma. Né? Eu não tenho o que fazer me defendendo, porque se a gente trabalha assim, o jurídico ele não vai buscar soluções, ele vai buscar se respaldar. Porque se o processo foi auditado, todo mundo vai ver que o jurídico amarrou tanto que precisou amarrar para não atrapalhar. Né? Aí quem pesquisou preços não está preocupado no melhor preço, não está preocupado não, está preocupado em juntar 3 documentos, porque se a auditoria falar, não, tem aqui 3 preços. Quem especificou não está preocupado na melhor solução. É para comprar o computador, vamos comprar o computador. A pessoa vai usar lá na fazenda só para Word, Excel e acessar a internet. Não, mas vamos comprar um de 20 mil. Por quê? Não, porque é mais fácil, achei esse aqui é top das galáxias, vamos. E aí, se todo mundo pensa dessa forma, se eu só penso em resolver o meu problema ou me resguardar, o objetivo maior, a razão da gente existir enquanto servidor público não vai fazer sentido. Então, é como eu falei, é uma cadeia. E todos nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade. E aí eu vou dar um outro exemplo, Michael e Rafael. Ontem chegou para mim um processo, o processo tinha vindo para a compra de placas de sinalização para atendimento de exigências do bombeiro. Né? Sabe aquelas placas de indicação de saída de emergência e tal. Aí veio a primeira vez e estava assim, eu quero placa, não vou lembrar a dimensão exata, mas estava assim, eu quero placa 30 por 22, por exemplo. 60 itens. Aí fui lá e fui analisar a pesquisa de preços de um por um. Né? Aí devolvi. Todos os itens sem nenhum preço válido. Por quê? Porque o mercado trabalha com medidas padrão. Ou é 24 por 12 ou é 30 por 15. A medida que eu estava querendo não existia no mercado. Aí eu devolvi para a unidade técnica. Restou-se usar a unidade técnica para que reavalie a especificação do objeto e, se for o caso, defina proporção de dimensões aceitáveis. Né? Então, por exemplo, em vez de eu falar que eu quero 30 por 17, eu aceito, por exemplo, de 28 por 15 até 30 por 18. Pronto. Então, eu tenho um percentual, né, uma margem de aceitação, né? E aí eu vou conseguir encontrar diferentes fornecedores, ou seja, eu não vou estar direcionando minha licitação, eu vou estar ampliando a minha competitividade e vou atender a minha necessidade, que são placas em determinados tamanhos, para atender a determinação do Corpo de Bombeiros. Aí o processo voltou ontem para mim. Pensa comigo, gente, eram 60 itens. Aí a unidade técnica pensou, bom, então vou fazer o seguinte, aquisição de 3 mil placas do tamanho 15 por 15 a 30 por 20. Aí eu falei, não, poxa, uma placa 15 por 15 custa R$11. 30 por 15, 30 por 20, ela vai custar, sei lá, 20, R$22. Por que eu vou pagar o mesmo preço por todas? Aí o que eu fiz? Chamei o pessoal, fiz uma reunião pelo Teams, compartilhei minha tela e fui mostrando para eles. Falei, vamos entrar aqui nesse site que vende placa? Olha essa placa. A placa 15 por 15 custa R$11, a placa 30 por 15 custa, sei lá, 22. Tá vendo? Como que eu coloco dentro do mesmo objeto tamanhos tão díspares? Não, mas é porque a gente vai fazer a compra sob demanda. Conforme for precisando, a gente fala para a empresa o tamanho das placas e ela vai vendendo. E aí a gente vai pagando. Falei, não, ok. Mas ninguém vai me oferecer um preço de placa com essa diferença de tamanho tão grande, cotando pelo preço da menor. Todo mundo vai cotar pelo preço da maior. E aí, sempre que eu for pagar pela placa, mesmo que seja a menor, eu vou estar pagando o preço da maior. Nossa, não tinha pensado nisso. Falei, pois é. Então, volta. Separa suas placas por grupos de tamanho. Eu quero 1.000, 15 por 15, 1.000, 18 por 20 e tanto. E aí pronto, fica mais fácil. A gente dá objetividade, atende a necessidade da administração pública e não corre risco de sobrepreço. Tá? Então, mas não adiantava. Se eu fosse escrever, fazer um despacho de 10 páginas, às vezes a pessoa não conseguiria alcançar o que eu precisava falar. E aí, com a reunião, meia horinha ali de conversa, a gente conseguiu resolver a questão
devolvi o processo, eu acredito que agora vai. Pessoal, tá claro, eu estou sem ver o chat, eu tenho medo de clicar aqui para ver o chat e sumir tudo de novo. Mas liga o áudio aí para mim, fala, estão entendendo, tá ok, posso prosseguir? Pode prosseguir, tá tudo ótimo. Obrigada, gente, eu sou carente, fala comigo, tá? Obrigada, Pode prosseguir, professora, tá ótimo. Eu sou carente, porque eu tô com a tela compartilhada, eu sou muito ruim. Aí eu não tô vendo ninguém, aí eu fico, gente, eu tô sozinha. O Michael e Ah, não, já foi professora, tomar tá café, nem todo mundo aqui. comigo. Lembra só de tomar uma aguinha. E aí, Goiânia é seco. Tá aqui. Isso. Tem alguém de Goiânia aqui, gente? Não. Não, de Fazenda de Goiânia, não. A gente tem subsede em Goiânia, mas eu acho que nenhum dos nossos de Goiânia está participando, não. Ah, tá. Pois é, gente, Goiânia. Terra do piqui, da pamonha. Depois me fala se tiver alguém de Goiânia. E do empadão. Do Ó, empadão. não tem de Goiânia, não, mas eu também estou na terra do piqui. Ah, é? Se Você serve tá de onde? alguma coisa. Eu tô É Mato Grosso? no oeste da Bahia. Ai, delícia. Tem uns piqui Então, grandes para ir, assim, né? só para interagir, eu vou dar um exemplo. A senhora deu um exemplo aí, tipo, uma aquisição de uma laranja lá para o Ceará, e eu fiquei pensando aqui no que aconteceu na minha vida pessoal. Uhum. Eu moro aqui no oeste da Bahia. Aqui é muito quente, mas é muito quente mesmo. Mas um certo dia eu encontrei um casaco, um mega casaco de frio, com preço muito bom. Bom, enfim, né? Eu comprei. Oh, E eu meu não Deus. tive a oportunidade de usar. Aí meu marido ainda perguntou assim, mas para que você quer esse casaco? Ele nem cabe no armário. Eu falei, não, mas eu dou um jeito de arrumar, não dá para guardar. Para todo lugar que eu ia viajar, eu tinha que levar esse casaco. E Mas nunca nem nunca usou estava bico. fazendo frio. Enfim, professor, o casaco também ficou. Nunca usei. E comprei apenas porque né, sabe como é que é mulher também. É, Mas mulher aí eu muito acho, desgramado, viu? não é? Aí eu lembrei da história lá do Ceará, porque na verdade eu moro na Bahia, mas eu sou cearense. Eu falei, vixe, mas agora, assim, desse tempo para cá, eu já aprendi muita coisa na vida pessoal e eu não faço mais esse tipo de besteira de comprar uma coisa apenas porque está em promoção. Porque daí eu tive uma orientação e alguém fez uma conta para mim e assim foi fazer, olha, por que você comprou isso? Por que você comprou isso? Por que você comprou isso? Faz isso comigo, não, que eu vou ficar. Quando ela fez essa soma, tipo, correspondente a 5 anos, dava para eu, tipo, trocar o piso da minha casa inteira. Tirar um piso comum e colocar um porcelanato. E coisas assim, que praticamente não usei, doei e tal. Mas aí, daí, depois desse estudo, agora, assim, na vida pessoal, eu sou bem mais segura. Digamos que eu já melhorei 90%, sobrou 10%, que ainda dá para fazer um estrago. Mas na vida profissional, não. Na vida profissional, eu sou extremamente fica, né, Helena? cri, ao extremo. Mas, olha, Helena, eu tenho tanto exemplo da minha vida pessoal que eu estou falando aqui bonito, mas que o trem não deu certo, que se eu falar, você chora. Bem rápido, eu acabei de comprar um apartamento em Goiânia e fiz reforma, né? Fiz reforma morando em Brasília e um apartamento aqui. E aí, com orçamento restrito, eu pensei, bom, não vou contratar ninguém para fazer o planejamento dos meus armários, eu mesma vou fazer. E eu entendo de armário? Eu não entendo, gente. Helena, eu gastei 2 vezes, porque eu projetei, mandei fazer uma torre quente, a torre ficou muito profunda, né? Na profundidade ela ficou grande, que ela ficou em frente à minha máquina de lavar, mal dava para andar na cozinha, e eu tive que trocar a máquina de lavar e pagar R$600 para levarem a torre quente e cortarem para reduzir a profundidade dela. Ó, que meu barato saiu caro, né? Ainda bem que eu fiz isso foi com o meu dinheiro. Pensa com o dinheiro da administração pública, eu ia morrer, né? Pois é. Então, mas que bom que a gente erra, né? Eu falo isso para os meus filhos. Eu fui gestora até janeiro da minha equipe do PEP, muitos anos. Eu sempre falava isso para os meninos. Quando acontecia erro, né, eu sempre falava para eles, não se incomode com o erro. A gente aprende mais com eles do que com os acertos, né? E o acerto, muitas vezes, ele nos leva para uma zona de conforto perigosa, né? A gente começa a achar que sabe muito, que não precisa ser tão diligente. Então, o erro nos faz melhores, eles nos ensinam. Eu tenho certeza que você lembra mais da situação do casaco, Helena, do que outras coisas que muitas vezes você acertou. Acho que a história do casaco te marcou mais.
E que bom que a gente erra, né? A gente vai na melhorando. verdade, assim, eu tenho algumas histórias de besteira, né, de erros que eu fiz na minha vida particular e que realmente fica marcado, mas pelo menos é assim, motivo para a gente sorrir muito, brincar quando tem reunião em família, e as pessoas acabam lembrando. E aquela vez que você pintou sua casa de amarelo, que a referência era a casa amarela da cor da Skol. Tá, Imagina a opa, já está ficando maluquice. bom. No calor, né? Pronto, mas eu vou contar mais Bom. exemplo para não atrapalhar, porque professora, imagina a É pessoa isso. que Obrigada gosta de pela conversar. contribuição, pessoal. Sou eu, então vou ficar quietinha aqui, porque senão você não dá aula. Obrigada pela contribuição. Nada. Helena. Então, olha só, pessoal, voltando aqui à questão Oi, eu estou tentando tirar minha... Pronto, consegui aqui. Então, os principais fatores que influenciam no preço. Como o exemplo que o colega deu, prazo de garantia, né? Então, assim, se eu compro um objeto com uma garantia de fábrica, uma garantia padrão, que geralmente é 2 meses, é um preço. Se eu quero comprar uma garantia estendida, é outro preço. E eu preciso analisar o custo-benefício disso. Qual que é mais barato? Comprar um computador com garantia de 5 anos ou comprar um computador com uma garantia normal e, posteriormente, contratar uma empresa para fazer manutenção. Ah, Miliane, como que eu definiria isso? Pega um computador desse modelo e procura saber, por exemplo, quantas OS de prestação de serviço, de atendimento de problemas, por exemplo, esse computador deu. Ah, não, durante 3 anos esse computador não deu problema nenhum. Então, às vezes, não precisa de uma garantia estendida e vale mais a pena pagar uma manutenção posterior. Então, isso tem que ser considerado, tá? A exigência, o nível de qualidade do equipamento, por exemplo, eu quero um computador para a família usar lá na fazenda, né, para acessar a internet. Eu preciso de um computador de 20 mil? Não preciso. Né? Um computador aqui de 3 mil reais vai atender. Então, em vez de comprar um de 20, né, eu vou comprar 6 computadores com esse mesmo dinheiro. Né? Então, vamos fazer isso? Prazo e local de entrega. É muito importante, pessoal. Quando a gente for falar de análise crítica primária, a gente vai observar essa questão. O prazo e o local de entrega impacta diretamente no seu preço. Ah, eu quero contratar uma empresa para entregar garrafão de água no meu órgão. O meu órgão tem uma edificação. Então, para a empresa entregar água, garrafão de água no seu órgão é um preço. Contratação para a empresa entregar garrafão de água nas edificações de um tribunal de justiça, que muitas vezes tem várias edificações, por exemplo, o TJDFT, salvo engano, são 43 edificações. Então, quando eu contrato o serviço para entrega de garrafão de água, a empresa tem que entregar água em 43 edificações diferentes. Né? Considerando a questão do espaço geográfico, né, de Brasília, as distâncias são muito grandes. Então, se eu for fazer pesquisa de preços, por exemplo, para entregar água no meu órgão, e eu pego o preço da contratação lá de Brasília, eu vou estar utilizando um preço muito mais alto, porque com certeza o TJ vai pagar mais caro do que o seu órgão, que é para entregar só em um prédio. Por quê? Porque existe um custo de logística embutido. Tá? Outra coisa, eu quero comprar camiseta para os estagiários. Eu preciso que essas camisetas sejam entregues dentro de 30 dias. Ok, qualquer empresa com 3, 4 costureiras vai conseguir me entregar as camisetas em 30 dias. Não, é urgente, eu preciso dessas camisetas em 10 dias. Então, não é qualquer empresa que vai poder me atender. Vocês concordam comigo? Vai ter que ser uma empresa que tem uma estrutura maior, ou uma empresa que vá pagar hora extra para os seus funcionários para que ela consiga me atender num prazo tão exíguo. Então, o que eu vou fazer? Isso tem um custo. Então, tudo isso impacta na formação do preço. Exigência de marca ou modelo de referência. Olha, eu tenho um computador da Apple e o teclado estragou, eu preciso comprar um novo teclado. Só serve, não sei se é verdade, tá? Estou dando um exemplo. Aí imagina que só serve o teclado original da Apple. Se eu preciso comprar o teclado original da Apple, é um preço. Se eu preciso... não, o meu computador aceita qualquer teclado. Então, pronto. Com certeza, meu preço vai ser menor, porque aí eu vou ter uma gama de outras marcas que poderão me atender. Tá? Se deverá estar incluso instalação e montagem. Pessoal, tanto na análise crítica primária quanto secundária, observa essa questão.
preço de instalação e montagem. Quando você for fazer a sua pesquisa de preços, observa, tá? Primeiro, se você for solicitar proposta, informa que é instalação e montagem. Exemplo, eu estou comprando, eu preciso colocar persianas, né, nas salas da minha edificação. Não, eu tenho um contrato de manutenção predial em que está incluso esse tipo de serviço. Colocar e retirar a persiana. Então, eu só preciso de uma empresa que me forneça as persianas. Bom, quanto que é o metro quadrado da persiana? X. Mas não, no meu órgão eu não tenho ninguém que vai fazer isso. Quem me vender a persiana vai ter que vir aqui instalar. Então, é outro preço. Vocês concordam comigo? O preço para fazer a persiana é X. Para fazer a persiana e vir aqui instalar a minha persiana é Y. Então, tem um custo da fabricação e da instalação. Então, isso tem que ser observado. Então, gente, no momento da sua pesquisa de preços, observe esses detalhes. Na hora da sua especificação, deixe claro se o que você quer é fornecimento e instalação, se é só fornecimento. Analise a vantajosidade de você pedir uma garantia estendida ou não, e etc. Tá? Tudo isso tem que ser observado, tanto na parte da especificação, quanto na hora da pesquisa de preços. Por quê? Eu quero só comprar persiana. E na hora da pesquisa de preços, eu pego o preço de uma contratação em que tinha fornecimento e instalação, o meu preço vai ficar muito alto. Então, vou estar comprando por sobrepreço, porque eu vou estar pagando por algo que eu não estou pegando. Tá? Então, gente, o combinado não sai caro. Deixa tudo muito claro na sua especificação, o que você precisa, e observe esses detalhes na hora de pesquisar. E aí eu trouxe para vocês exemplos que podem levar o seu preço para cima, que inclusive são exemplos que eu já trouxe para vocês. Descrição imprecisa. Quando a descrição é muito imprecisa, corre o risco de eu pagar mais caro ou eu não adquirir aquilo que eu preciso. Por exemplo, aquisição de água. Pensa, você vai colocar lá, aquisição de água para, sei lá, o TJ da Bahia. Água como? Água no caminhão-pipa? Água no garrafão de 20 litros? Água na garrafinha de 500 ml? A água, ela é potável ou ela é mineral? Porque hoje em dia tem essa diferenciação, né? Hoje em dia, você, quando vai comprar água, não sei se vocês já perceberam, tem essas duas opções. Não, antigamente, água mineral. Hoje em dia, não. Existe a possibilidade da água potável ou da água mineral. Qual que você quer? Qual que é a unidade de fornecimento? Isso tudo vai impactar no preço, né? Descrição excessiva, onera o preço. O exemplo que o colega trouxe da questão do computador. Eu preciso de um computador com uma especificação top das galáxias para usar o Word e Excel? Eu não preciso, né? Por exemplo, resolução da tela. Não, a resolução da tela 4K é linda. Gente, a pessoa é só para acessar a internet, por exemplo. Coisa rápida, pesquisa. Não preciso de uma resolução tão alta, para que eu vou pagar tão caro? Né? É igual, alguém me deu um exemplo no curso, que um órgão precisava de comprar televisões para as suas salas de espera. E aí eles foram e compraram televisões com a melhor tecnologia de imagem. Só que ali a TV a cabo não conseguia entregar a imagem naquele nível de qualidade. Ou seja, eu tinha uma televisão que era capaz, né, de transmitir imagens para mim em altíssima resolução, mas a minha TV a cabo que eu tinha ali não me entregava isso. Então, para quê? Então, isso a gente tem que considerar no momento da nossa especificação. E aí, vocês estão aí comigo? Fala comigo para a gente. Vou fazer um exemplo aqui com vocês rapidinho, mas eu queria ouvir a voz de vocês. Está todo mundo aí comigo? Sim. Estamos sim, professora. Beleza, segura a sede. Todo mundo, lê essa especificação aí para mim. Um minutinho, para todo mundo ler essa especificação, por favor. Leiam, leiam, leiam. Todo mundo lê aí comigo, eu vou fazer uma pergunta para vocês já já. Prontinho? Todo mundo conseguiu ler? Então, imagina o seguinte. Vou pegar os meninos lá, Michael e Rafael, se não me engano, né? Lá no órgão. Imagina que alguém precisa comprar um carro
para o seu órgão e colocou essa especificação. Veículo zero, né, com motor, sistema bicombustível, com porta, ano de fabricação, motor superpotente, roda de liga leve, porta-mala. Beleza. Tá de parabéns. Tudo que eu preciso no carro está aqui. Ok? Vocês concordam que tudo que precisa no carro está aqui, sim ou não? Gente, alguém? Todo mundo foi tomar água? Sim, concorda comigo, sim ou não, gente? Não, professora. Não. Beleza. Vou dar um exemplo para vocês. Você foi tomar café. Você especificou, olha a sua expectativa. Eu quero comprar isso aí, ó. Meu menino, você vê isso aí, ele fica doido. Eu especifiquei na minha cabeça, eu quero comprar esse carro. E aí, na hora que eu for fazer pesquisa de preços, eu vou fazer pesquisa de preços porque na minha cabeça eu quero esse carro. E eu acho que aquela especificação vai me permitir comprar este carro. Então, eu vou lá para a licitação, valor estimado, R$1 milhão, porque eu quero uma Ferrari. Beleza? Beleza. Aí você abre lá o pregão, aí o licitante fala o quê? Declaro que estou ciente de todos os termos e condições presentes no edital. Pá. Na cabeça dele, e aí ele pensa assim, cara, R$1 milhão? Tá massa demais. Você é gente boa, Michael. Eu vou te vender por 800 mil. Aí na cabeça dele é o carro que ele vai te entregar. Aí você olha e fala, mas como assim? Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar agora meu compartilhamento de tela para a gente conversar. Do jeito que o preço está hoje em dia, um Gol 1000 está saindo por 80 mil, então... Tá quase, é verdade, é verdade. E aí o licitante ainda foi bem generoso, né, professora? Porque tinha 3 portas lá, ele estava oferecendo com 5. Tá vendo? Aí você pensa comigo. Que elementos você vai ter para recusar esse item? O licitante, porque ele não é bobo, ele vai falar assim, não, o carro é super potente. Aí você fala, não, mas é 1.0. Eu falo assim, não, mas eu tenho uma bicicleta, carro 1.0 para mim tá ótimo. É subjetiva a sua informação. Tem porta. Tem motor. Ele anda... não tinha a opção dizendo que era esportivo, né? Exatamente. Tem também. Por exemplo, aí você fala, não, mas esse porta-mala não me atende. É o seguinte, eu preciso de um carro aqui para o Conselho Tutelar da minha cidade, porque quando a gente recebe denúncia, a gente vai lá recolher a criança, aí precisa trazer os pertences da criança. Esse porta-mala aqui não dá. Você fala, não, mas em lugar nenhum você falou qual era o tamanho do seu porta-mala. Então, você entende? Embora eu esteja trazendo um exemplo engraçado, por assim dizer, mas vocês estão entendendo que é isso que acontece na administração pública? Se você, lembra que eu falei, o combinado não sai, cara, você não falou, você não especificou. E se você receber um Uno, embora você tenha feito pesquisa de preços e se proposto a pagar o valor de uma Ferrari, você vai fazer o quê? É lógico, né, que você pode dizer que reconhece o erro, abrir um processo administrativo, anular aquela licitação, etc. e tal. Mas vocês entendem que isso pode acontecer? Eu dei um exemplo muito esdrúxulo, mas isso pode acontecer. Lembra do exemplo que eu trouxe para vocês das mochilas? Não adianta receber a mochila e falar assim, não, não quero. A mochila é do tamanho do menino, aí você fala assim, não, a mochila foi feita, costurada e está entregue. Ah, mas o tamanho é grande, foi um lugar nenhum, você falou que esse tamanho aqui não era adequado. Então, pessoal, amarrando tudo que a gente falou, viram o quanto é importante a especificação do objeto, tanto na definição do preço que você vai pagar, quanto do objeto que você vai receber. Combinado? Pessoal, vamos para o intervalo? São 10h40. Cadê as minhas amigas, Jennifer e Poliana? Oi, estamos aqui. Então aí, meninas, vamos então para o intervalinho. Vamos. Vamos fazer 15 minutos de intervalo, isso? Isso, então 10h55 retomamos. É isso? Perfeito, isso. Então tá, pessoal, um abraço, rapidinho, já já a gente volta.